Enfim, tem um monte de perguntas e eles vão falar, mas qual que é a sua religião? Aí você fala, não, eu não sigo nenhuma religião, eu não tenho nenhuma religião, né? Eu era da religião católica e aí eu aprendi que a religião católica, ela mais engana do que outra coisa, então aí a pessoa, entendi, mas você não está em nenhuma religião, mas qual que é a seita? O que você é, né? Essa é a melhor, né? O que você é? As pessoas, elas acham que elas são engenheiras, que elas são advogadas, que elas, né, elas têm que ter um título, elas têm que ter uma caixinha, né? Aí, para simplificar, eu falo assim, olha, eu sigo o Deus de Israel. Aí quando fala Deus de Israel, a pessoa pensa que Israel é o país Israel, que a gente tem hoje lá, né, no Oriente Médio ali. Então a pessoa acha que, você então é judeu? Não, eu não sou judeu. A pessoa fala que ela é cristã, e aí você começa a falar os nomes em hebraico e fala, não, eu nasci no Brasil, eu falo português, né? Nós estamos na América, então eu falo inglês. Aqui ninguém fala árabe, aqui ninguém fala hebraico, ninguém fala aramaico. Aí você começa a falar assim, você sabia que, usando o linguajar que a pessoa conhece, você sabia que Jesus é judeu? Você sabia que a salvação vem dos judeus? Para entender, né, que Israel não é um país, é uma família. Israel é Jacó, e Jacó teve lá seus filhos, e os seus filhos, os descendentes dos seus filhos espalharam semente pelo mundo inteiro. Pessoal, quem acompanha o canal sabe que eu uso os verdadeiros nomes que está na Bíblia, o original em hebraico, os nomes do Criador dos céus e da terra, do Filho, do Espírito, que é o Ruach HaKodesh, o Pai, Yahuwah, o Filho, Yahusha, o Messias, Mashiach. Eu uso os nomes originais porque uma vez que eu descobrindo a verdade, eu não quero mais continuar falando os nomes, né, os títulos romanizados. Porque quando a gente fala Deus, Senhor, são tudo títulos. Assim como os nomes que foram transliterados, né, tiveram uma certa intenção ali de romanizar os nomes. Então, eu procuro sempre usar os originais, tanto para os apóstolos, os nomes que a gente sabe que tem na Bíblia hebraica. E aí muita gente se incomoda, né, por causa disso, né, e acaba, ainda mais nessa época que nós estamos aí nas festas de final de ano, aí, que já passou o Natal do Ímpio, está chegando aí a comemoração idólatra do Jano Novo, é o Jano Velho e o Jano Novo. É mais uma idolatria do mundo babilônico, que eu não participo. Então, é óbvio que a grande massa, a manada, ela pergunta, poxa, por que você não comemora, você não celebra nada, você é esquisito, né? Você fica falando os nomes aí que a gente não entende, a gente está no Brasil. Então, né, a pessoa, ela acha que, ela usa o nome Jesus, ela acha que Jesus é romano, aquele helenismo que todos nós do berço já aprendemos pela família, pela escola. Essa doutrinação, ela já vem do berço. E óbvio que existe um grande problema de dissonância cognitiva, quando ela não entende, fala, poxa, eu aprendi a minha vida inteira que era assim, assado, e agora eu tenho que mudar. Ela não entende, ela não consegue conceber. Quando tem alguém com a intenção boa de querer aprender, a pessoa que tem o amor pela verdade, buscar a verdade, é uma coisa que a gente se alegra, né? A gente se doa, a gente quer passar adiante, né? O que a gente aprende, o que a gente recebeu, e a gente recebeu essa revelação no coração, na nossa alma. Não basta você simplesmente ser um erudito, ler diversos livros aí, isso é bom, mas a fé, ela vem em primeiro lugar, e depois você confirma, né? Você aprende o que está na Escritura, é o inverso, né? Então tem pessoas que decoram a Bíblia e não tem a revelação no coração, a verdadeira revelação. Judeus, por exemplo, né, do judaísmo,
eles procuram sempre, entendem, né, que serão justificados se guardarem 100% as ordenanças da Torá, da primeira aliança, porque eles desprezam a aliança renovada, que é o favor imerecido, e não entendem que o favor imerecido, ele te garante a salvação, né? Já foi dado pelo Mashiach Yahushua, e que a confirmação da sua fé, que se a sua fé é verdadeira, você confirma a sua emuná, a sua fé, através das suas obras, e as suas obras é a obediência, é fazer o que está na palavra, né? O que está nas escrituras. A obediência, por exemplo, do nosso mundo atual, a questão de evitar idolatria, evitar imoralidade sexual, né? O grande ápice são essas duas coisas aí. Tem outras coisas, óbvio, mas o que traz curiosidade é a pessoa que tem uma intenção de zombar. Ela vai chegar para você, mas por que você, né? Qual que é a sua religião? Aí você fala, não tenho religião. Como assim não tem religião? Você tem seita, né? Aí começa a achar que você serve uma seita. Aí fala assim, não, cara, volta para a igreja católica, é o melhor que você pode fazer. Os conselhos ímpios vêm aos montes. A gente tem que estar sempre preparado para resistir a isso e para ter paciência com essas pessoas. Porque não adianta você querer, é o que diz a parábola, não adianta você jogar pérolas aos porcos, porque os porcos irão pisotear. Só que da mesma forma que eles começam a te questionar, começam a te provocar, e quando você começa a ensinar, eles tapam o ouvido. É uma barreira, porque eles não têm a permissão para receber a verdade. O fato é isso. Fica aquela coisa desagradável, e para você não ficar, não cair nesta armadilha, porque o caminho da verdade ele é difícil. O caminho da renúncia do mundo é dificílimo, ainda mais se você já tem uma idade, você não é tão jovem, você já passou por muitas coisas. Se você no seu tempo de ignorância pecou, independente se você pecou muito ou pouco, e você se arrependeu de verdade, e você abandonou todos esses pecados, as consequências ficam, as marcas ficam. As marcas na sua vida, as marcas no seu pensamento. É um trabalho dificílimo. Aliado a tudo isso, essas pessoas vão te rejeitar, vão achar que você é esquisita, que você é estranha. Elas vão blasfemar a ponto de achar que você está assim, justamente seguindo uma seita, que não é o que eles acreditam de Deus, que eles vão falar assim, não, mas eu sigo a Deus. Aí você fala assim, sim, é o Deus de Israel. Aí eles acham que Israel é um país, né? Então você começa a falar, a pessoa não entende nada. Ela é, por exemplo, a pessoa é uma pessoa que segue o espiritismo, e ela fala, não, eu sigo Deus. Aí você fala, não, mas Deus é um título, não é um nome. Aí você tem que explicar, a pessoa não quer entender. E quando você fala que é Deus de Israel, isso aí é machismo, né? Aí a pessoa começa a misturar, achando que é o Islã, que são os muçulmanos, os árabes. Elas não entendem nada, não entendem que Israel é um homem, é Jacó. Israel teve lá os 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. E aí elas acham que os cristãos, eles são diferentes dos judeus, né? É um povo diferente. É um povo que não tem nada a ver, não entende o significado do povo escolhido, acha que todo mundo é igual, sabe que o mundo inteiro é igual, não consegue distinguir a questão das sementes, a semente do maligno e a semente de Adão, que são literais, que se misturaram, que está tudo misturado. Ou seja, as pessoas elas não entendem, querem dar palpite, ficam nervosas, bate o pezinho. E o pior de tudo, quem leva a pior é você, porque você gasta energia. Então é um trabalho difícil, que nessas épocas, principalmente, você tentar mostrar que o calendário que nós usamos é um calendário totalmente modificado pelos papas católicos romanos. É o Papa Gregório que mudou esse calendário que nós temos aí. O calendário original, ele não começa agora como determinado, né, mês de janeiro.
E você vê os nomes, né? São tudo nomes paganizados. Janeiro é em homenagem a Jano, é uma deidade também pagã. Quando você tenta explicar que, por exemplo, os cristãos, eles são descendentes das 10 tribos de Israel, são Efraim, são os efraimitas. Você tenta mostrar que existe, você tenta levar a pessoa assim, ó, você quer a verdade, você precisa buscar as origens. Você vai, né, através da linha histórica, você vai buscando entender de onde vem a descendência, a linhagem. Mas elas não estão nem aí, né? Elas nascem, não. Ela se acha lá que o que é válido é o mundo cristão, é Roma, é o Papa. Este calendário são essas festas aí pagãs que elas não querem saber. Elas celebram aí o Natal ímpio, achando que é o nascimento de Jesus, que não tem nada a ver com a Bíblia. Mais uma maledicência da Igreja Católica que ao longo dos séculos foi mudando, e nós já nascemos depois de vários séculos. Então a pessoa já nasce, ela já aprende na escola, já aprende na família, já aprende a idolatrar lá o velhinho vermelho lá, que significa algo muito mais perigoso. É uma coisa que o trabalho para quem está disposto a seguir a verdade é dificílimo. Basta você ver que na história da Bíblia não é fácil para quem busca a verdade, guarda a verdade e mantém, né, dia após dia, renova a sua fé, a sua emuná, o seu compromisso. Os testes são fortes, as tentações ainda mais. Você vai ficar fortemente sendo tentado. O livro de Jó é uma grande inspiração para você que quer ter uma motivação para aguentar os desafios. Leia o livro de Jó, Iub, né? O livro de Iub, que traduzindo é Jó, né, pro latim, pro português. É isso que nós temos, pessoal. Esse grande desafio, e ter paciência, ter sabedoria e discernimento para não gastar energia quando você percebe que tem pessoas que só querem zombar, que são palpiteiras, curiosas, e que vão deixar você nervoso, porque elas vão blasfemar. Elas têm a verdade delas, né? Elas acham que a verdade é relativa. Então, ainda mais quando se trata de pessoas que são seguidoras do espiritismo, do hinduísmo, né? Aquelas coisas, filosofias esotéricas, elas acham que elas são deuses, né? Não é assim que eles falam? Todo mundo é Deus, né? O seu Deus, né? O hinduísmo fala namastê, né? Que quando eles cumprimentam, né, com as mãos juntas ali, a gente deve evitar eu nem vou fazer aqui, tá? Mas você deve evitar quando você junta as duas palmas da mão, né? Que é o que os hindus fazem. Que eles falam namastê, né? Eles falam que o Deus de um sauda o Deus do outro, que está dentro do outro. Então, percebe-se que na ideia deles a salvação depende do mérito deles, da evolução da alma. É toda aquela coisa evolucionista, né? Toda aquela coisa que leva as pessoas para um caminho totalmente de engano. Mas é assim que funciona. Nem todas as pessoas têm permissão de receber a verdade. Se você já tem a verdade, guarde no seu coração, guarde esse tesouro que você ganhou do nosso Mashiach Yahushua. Você já tem a verdade, guarde. E não apenas guarde, mas leve adiante para outras pessoas, ok? Você tem que levar a palavra, você tem que levar o ensinamento nos momentos oportunos, né? Quando você percebe que há abertura para a pessoa, e não para pessoas zombeteiras, porque se você der corda para pessoas zombeteiras, você vai ficar triste, chateado, você vai gastar energia, você vai gastar sua energia e você vai ficar prejudicado no final das contas. Meus amigos, muito obrigado. Até o próximo vídeo, se assim o soberano Yahuwah nos permitir. Aleluia!